Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do CMC, já tradicional das noites de segunda-feira. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Felipe Drummond, médico veterinário e professor do curso de inseminação artificial com ênfase em IATF do CMC. Boa noite, Dr. Felipe. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo. Gente, a live de hoje é sensacional. Inseminação artificial com ênfase em IATF. Logicamente, a gente não vai ensinar ninguém a inseminar aqui, mas nós vamos falar dos princípios básicos da inseminação e do porquê que é importante fazer inseminação e, principalmente, o que a técnica do IATF traz de benefício para a sua fazenda. Vá chamando seus colegas, vá chamando o pessoal para participar, compartilha esse link. Tem certificado também na live de hoje. Seu colega de faculdade, que você que está precisando de horas-aula, aguarda aí que nós vamos divulgar o link do certificado para você receber seu certificado. E para você ter todo o conteúdo do CMC, é muito importante que você esteja inscrito no nosso canal. Clica-se no botão vermelho aí, inscrever-se e ativa o sininho para você receber todos os conteúdos. Quiser fazer perguntas, também é importante. As perguntas podem ser feitas pelo chat. O Dr. Felipe vai responder as perguntas para a gente ao longo da semana e você, para receber a resposta, vai ter de estar inscrito no canal do CMC. Felipe, qual que é a importância da inseminação artificial hoje nas fazendas tanto de corte como de leite? Então, Renato, inseminação artificial ela é uma técnica, né, já mais antiga, tá, em bovinos. E o que a gente preconiza? O que é a inseminação artificial? A inseminação artificial ela é a deposição mecânica do sêmen, né, no aparelho reprodutivo da fêmea, correto? Então, o que isso nos traz, né, de benefícios para a pecuária, né, para o desenvolvimento, né, da pecuária nossa brasileira, que é extremamente grandiosa e que é o agronegócio que movimenta, né, esse país. É o maior rebanho pecuário do mundo, né? Justamente. Então, a gente consegue, né, através da inseminação artificial em bovinos, né, e hoje a gente cada vez mais melhorando a técnica, a gente tendo a possibilidade de sincronizar, de, né, inseminar um número maior de animais, né, a gente vê nós temos várias vantagens, né, com a inseminação artificial. Sim. Uma das coisas que a gente consegue verificar e através, né, utilizando o sêmen de centrais idôneas, com respaldo, né, no país, a gente consegue prevenir doenças, né, fazer controles sanitários, né, de doenças da reprodução. Doenças essas que seriam transmitidas até pelo touro na monta natural. Isso, justamente. E que na própria central a gente consegue, né, através de trabalho deles lá, fazer esse isolamento, né, e mandar para o mercado produtos isentos desses problemas, né, que através do espermatozoide em si, se ele estiver contaminado, a gente pode ter problemas, né, na propriedade. Não, doenças essas são várias, como IBR, BVD, brucelose, leptospirose, campylobacter, neóspora, todas elas são causadores de problema, tá? De doenças reprodutivas. Doenças reprodutivas que causam morbidade, né, e diminuição nas taxas de concepções dos animais e que podem ser sanados através de um trabalho bom, né, de entrega ao mercado aí desse pessoal, né, das centrais de forma adequada. Então, não só as doenças reprodutivas, né, que a gente consegue trabalhar aí e vir a diminuir esse problema na fazenda, mas a inseminação também ela traz, que é o grande foco, seria o melhoramento genético. Porque uma dose de um sêmen de
uma ejaculação de um touro, ela faz muitas doses de sêmen e faz com que isso democratize, né? Isso, e o que acontece, né? O touro, que é um melhorador, que está no país aí, número 1 da raça, que seja, ele tem a possibilidade de aumentar inúmeras vezes, né, a possibilidade das progênies dele. Entendi. Né? Então, a gente deixa de trabalhar com um animal que é um ilustre desconhecido, né, um animal que você não sabe o que ele vai produzir, e passa a ter uma possibilidade de trabalhar com um animal puro, com algumas características, né, que vão trazer benefícios e, consequentemente, melhorar, né, ter um melhoramento genético. E aí, no caso da raça holandesa, vários países você pode importar o sêmen, né? Isso, então tem a possibilidade, né, de trazer, né, desses países fora, né, do território nacional para cá, inclusive animais que não conseguem se adaptar no nosso ambiente aqui. Perfeito. E a gente consegue colocar isso num botijão, né, de nitrogênio e ser conservado e utilizar aqui, que é o que acontece nos cruzamentos industriais. Trabalhando aí com as raças, né, europeias, Angus, Simmental, Brangus, e possibilitando esse cruzamento e esse agregar, né, da genética externa aí no nosso país. Ótimo. Ok? Então a gente consegue agregar valor nesse produto e no reprodutor também. Então a gente deixa de trabalhar ou passa a trabalhar com um animal melhorador que tem um valor, né, às vezes muito grande, que nem todo mundo poderia ter ele na propriedade. Correto. E passa a ter paga-se, né, numa dose de sêmen aí, uma dose de sêmen convencional em torno de R$20, R$15, R$20, R$25, dependendo do touro. Então você agrega, né, valor nessa genética e passa a ter a possibilidade de trabalhar aí com melhorador, né, da raça, né, trazendo as benéficas aí no melhoramento genético, no ganho de peso, na produção de leite, né, para o gado holandês, no ganho de peso para o gado de corte, né, no caso do Nelore. Então, tendo essa grande vantagem, certo? E, consequentemente, esse agregar dessa genética, você consegue padronizar, né, seu rebanho. Você consegue trabalhar uma estação de monta, por exemplo, com apenas um touro e consegue ter todas as filhas daquela estação, do mesmo touro. Entendi. Correto? Então você consegue padronizar esse rebanho. Ou então trabalhar com acasalamentos, onde você acasala, né, as vacas da propriedade, de acordo com as características das vacas, você consegue trabalhar os touros que melhor vai encaixar para aquela matriz. Corrigindo um defeito. Justamente, corrigindo um defeito que essa matriz venha a ter, que possa ser melhorada em sua progênie. Ótimo. Né, no seu filho ou na sua filha. Né? E, consequentemente, aumentar o número de descendentes. Então, daquele reprodutor que numa estação de monta ele iria cobrir em torno de 30, 40 vacas, ele passa a cobrir aí inúmeras, né? 1.000, 2.000, né? Pensando que cada ejaculado, cada salto que um boi dá na central, ele produz em torno de 200 a 300 doses de sêmen. Né? Nossa, é extraordinário. Isso aí é um salto aí por semana, ou às vezes até 2, dependendo da capacidade do touro de produção. Ótimo. Né? A gente consegue essa quantidade aí imensa, né, de material genético que pode ser comercializado e propagado. Nós já dito anteriormente, mas a gente consegue trabalhar com cruzamentos, né, com a inseminação artificial, trazendo animais, ou trazendo sêmen, né, de animais que são europeus, né, que estão fora aí Teria problema ali com carrapato, com a pastagem, com calor, e aí você consegue colocar ele num rebanho. Do território nacional, onde se vê que, por exemplo, um touro cimental, um touro puro europeu, aí, às vezes ele não consegue acompanhar numa monta a campo natural as vacas, né, na nossa condição tropical. Entendi. Então o animal ele não vai exercer a sua capacidade máxima porque o ambiente não é propício para ele. Se estando dentro de um botijão de sêmen sendo inseminado, a gente vai ter esse trabalho sendo feito sem problema nenhum, né, que
talvez o animal na monta natural não conseguiria fazer. Então, esse cruzamento industrial, a inseminação nos dá essa possibilidade, né, de agregar essa capacidade genética aí de ganho de peso. Como a vantagem também possibilita, se você tiver um animal melhorador, um animal capaz, né, de transmitir uma genética boa, mas que está com incapacitado, né, às vezes tem algum problema de quebrar uma perna, ou tem algum defeito que impossibilita ele a monta. Ou já está mais idoso, já não está conseguindo montar. Isso, você consegue trabalhar com inseminação coletando o sêmen a campo, né, e transferindo isso para as vacas, sem haver a necessidade desse animal fazer esse trabalho. Certo. Né? Reduz os riscos, Renato, de acidente, né, propriedade. Você briga também, né? Touro adora brigar. Isso, a gente pode ter perda aí, né, de animais com briga, o risco, e a mesma riscos de acidente com o pessoal da propriedade. Né? Touro holandês, por exemplo, é um animal extremamente traiçoeiro. Já tive que passar numa cerca de arame farpado sem... Justamente, então tem que tomar muito cuidado. E né, tirando esse animal desse cenário, a gente trabalha com mais tranquilidade, sem ter acidente. É uma técnica que hoje as empresas, elas têm a separação do ejaculado no cromossomo Y e X, né, no espermatozoide fazendo macho, o famoso semi-sexado. Isso, fazendo o semi-sexado. Né, então, a propriedade que queira ter produto só fêmea, ele vai conseguir ter, produto só macho, vai ter macho. Então, é uma forma de propagar e de ter uma velocidade no seu ganho genético e acelerar o ganho genético na propriedade imensa. Né? Então, você consegue trabalhar aí com a sexagem, né? Com esses sêmens sexados. Eles têm uma capacidade de 90%, né, que seria o ideal deles. A cada 10 produtos produzidos com ele, 9 vão ser, no caso do fêmea ou escolhido, fêmea ou macho, e um do outro sexo. Correto? E para a propriedade também é uma possibilidade, trabalhando com a inseminação artificial, uma vez que você está com tudo no controle, né, de melhorar as anotações zootécnicas. Correto. Né, muitas vezes na monta natural você nem percebe. Você não consegue perceber, você não sabe filho de quem é, né, e na inseminação artificial você tem isso tudo na mão. Então melhora essa gestão da propriedade. Né? Então melhora essa possibilidade de anotação, sabe quem é o pai, quem é a mãe, né? Então dá ênfase, né, nesse ganho genético também, melhorando essas questões aí nessa gestão da propriedade. Como a gente não está, né, a campo não está realmente no curso de inseminação, eu venho aqui inclusive convidá-los para poder vir participar, né, dos nossos cursos aqui de inseminação do CMC. Pois é, todo mês o Dr. Felipe está aqui com 15, 16 alunos fazendo um curso de inseminação, já é tradicional aqui do CMC. Então, se você quer fazer um curso de inseminação, você quer utilizar essa técnica, venha para o CMC, pode entrar em contato com nossos consultores que estão passando aí debaixo da tela aí, que todo mês tem curso de inseminação. Isso. Então aqui a gente vai conseguir realmente demonstrar e mostrar e ensinar como é feita essa deposição do sêmen, né, no aparelho reprodutivo da fêmea. Mas como título de ilustração, eu vou passar e mostrar um pouco da anatomia do aparelho reprodutivo feminino, para vocês entenderem o que seria, né, qual que é o objetivo da inseminação artificial. Então veja aí uma foto, né, ilustrativa do aparelho reprodutor feminino, né, sendo aqui a parte debaixo do slide, a gente tem aí a vulva, que é a parte externa da genitália feminina, né, bovina. Aí logo depois da vulva o clítoris, o orifício da bexiga, a vagina, tá? E a abertura do colo, que é esses anéis, né, cartilaginosos, onde tem por objetivo no curso de inseminação, a gente demonstra e ensina como passar por eles, né, com um aplicador de sêmen, aplicador universal, para depositar
o sêmen no local correto, que é logo após o último anel cervical. Isso, ali a gente chama de alvo ali, é o ponto que você vai com a mão ali e detecta o local onde você tem que inseminar o animal. Justamente, onde a gente vai inseminar. Então, colocando, depositando o sêmen no alvo, né, que é logo depois do último anel cervical, ali você depositando o sêmen, o espermatozoide ele vai percorrer, né, o restante do útero, né, o corpo uterino direito e esquerdo, onde ele vai realizar a fecundação do ovócito, né, da vaca, ainda no terço final, lá na tuba uterina, no finalzinho do início, né, no finalzinho do corno uterino, sendo ele esquerdo ou direito, dependendo de qual lado foi o ovário que coincidiu com aquela ovulação. Correto. Correto? Uma palhinha também com relação à fisiologia do aparelho reprodutivo, só para a gente conversar um pouquinho sobre a IATF, ou os hormônios que são utilizados. Famoso protocolo. O famoso protocolo. A gente precisa entender um pouquinho quais são os hormônios que a vaca em si ela produz, esses hormônios, tá? Numa fisiologia normal dela, onde a gente, através de hormônios sintéticos, a gente consegue também sincronizar essa vaca, que é o objetivo do protocolo de IATF. Entendi. Tá? Então, sincronizar a vaca, ou sincronizar um lote de vacas, ou todas as suas vacas que estejam aptas a essa sincronização para poder ser inseminadas em um único momento. O IATF hoje em dia é muito usado em gado de leite como forma de prevenir a detecção de cio ou ampliar a detecção de cio, mas ela é muito utilizada em gado de corte também, né, Felipe? Isso. Porque permite que você utilize a técnica da inseminação artificial em mais animais de gado de corte. Isso, e exclui vários problemas, né, como observação de cio, diminui a questão da mão de obra, tá, que é uma das coisas que são um pouco complicadas para a propriedade. E IATF significa o que mesmo? Inseminação artificial em tempo fixo. Então você vai inseminar, vai realizar a inseminação artificial em um tempo prefixado, ou um tempo determinado. Entendi. Você pode começar ele no momento que quiser, de acordo com o dia que você quer inseminar. Ótimo. Correto? Então os hormônios que estão aí básicos, né, que são relacionados aí com a fisiologia da vaca, a gente começa mostrando aqui o GNRH. Tá? O GNRH é produzido pelo hipotálamo. Esse é uma glândula do cérebro, no cérebro, né, na cabeça do animal, que é o responsável por o hormônio gonadotrófico. Ele é responsável por liberar ou atuar na hipófise, tá? Onde vai ser através desse hormônio, de feedback positivo ou negativo, que vai ocorrer a liberação do FSH e do LH. Ele coordena o processo todo ali. Isso, ele é o... Manda chuva. Ele é a coluna vertebral do negócio. Entendi. Então ele manda nos demais, né? Então vai mandar na hipófise, na adenihipófise e neurohipófise, que vão liberar o FSH e o LH. Todos esses hormônios que a gente está vendo aí na tela, o GNRH, o FSH, o LH, a gente tem eles no mercado de forma sintética. Que a gente vai aplicar na vaca, né? No protocolo, que vão fazer essa sincronização da ovulação. Entendi. Então, através da hipófise produzindo FSH e o LH, vão atuar no ovário, que no ovário vai ser produzido o estrógeno e a progesterona, né, de acordo com a estrutura ovariana que vai ser responsável por essa produção, desse estrógeno e dessa progesterona, e o útero é responsável por produzir prostaglandina. Tá? Então, bem definido em cada órgão, né, é responsável por produzir um hormônio que vai atuar nesse ciclo estral da vaca. Então seria mais ou menos esse esquema aí, ó. O hipotálamo lá produzindo GNRH, o GNRH vai atuar na hipófise e na neurohipófise, a adenihipófise vai liberar o FSH e vai atuar no ovário. Esse FSH é responsável por fazer o folículo que está na onda folicular crescer. Certo. Correto? E o LH, ele é responsável no momento, ele vai sendo produzido em pequenas quantidades, e quando ele está próximo, o ovário está próximo do momento da ovulação,
ocorre uma descarga maior de LH e ele ovula. Pico de LH. Pico de LH, justamente. Então, essa ovulação, depois que esse folículo dominante, né, que é o responsável por trazer esse ovócito, ele ovula, depois desse pico de LH, essa estrutura folicular, ela se luteiniza. Sim. Né? Então, se transforma em um corpo lúteo. Né? Esse corpo lúteo, ele produz progesterona. Correto? Essa progesterona vai atuar no hipotálamo de forma, a gente chama de feedback negativo, bloqueando a produção de GnRH, que é responsável por aumentar a produção de FSH ou LH. Aí o animal e aí ou o animal está numa fase que a gente chama de luteogênese, né, ou luteal, onde essa progesterona é como se ela estivesse aguardando a fixação desse embrião no útero. Entendi. Certo? Se essa fixação do embrião no útero não acontecer ali por volta do 8º dia, 9º dia, o útero passa a produzir a prostaglandina. E vai reiniciar o ciclo todinho. Que vai reiniciar o ciclo. Então essa prostaglandina, que é produzida pelo útero, vai atuar nesse corpo lúteo, rompendo ele. Então o manejo desses análogos sintéticos dessas substâncias pode fazer esse ciclo aí funcionar ou não. Justamente. Então aplicando os medicamentos de forma ordenada e dentro daquele espaço né, determinado, que coincide com o processo fisiológico da vaca, esses medicamentos que a gente aplica na IATF vai promover esse quadro aí, né, ou essa dinâmica, né, ovariana e folicular. Certo. Então, a IATF consiste o quê? Na fêmea bovina ser inseminada em um tempo pré-determinado, um tempo fixo, tá? Após a aplicação, né, de determinado hormônio, sem a necessidade do cio ser observado ou identificado, né, promovendo a sincronização da ovulação e não a sincronização do cio. Entendi. Uma vaca que é submetida a IATF, se ela manifesta o cio, é extremamente interessante. É sinal que o protocolo está funcionando. Mas não quer dizer que você tem que inseminar somente quem estiver no cio. Observando o cio. Entendi. Então, às vezes, o momento do cio da vaca não coincide com o momento da inseminação ou o momento da ovulação. Isso traz uma série de vantagens, né? Então a gente precisa ter isso em mente e saber que o momento da inseminação, às vezes, não é o momento do cio, ou que seria um cio no momento, uma inseminação normal. Correto. Então a gente precisa atentar para isso e seguir, né, os horários todos pré-determinados pela técnica. Porque a gente quer a sincronização da ovulação. Tá? A IATF traz algumas vantagens, sim, Renato. Tá? Ela reduz o período de serviço. Né? Você pode iniciar mais cedo, né? Isso. Então, você pode iniciar mais cedo. A gente em gado de leite, principalmente, né, vaca holandesa ou vaca meio-sangue, que tem, às vezes, um bezerro ao pé, né, ou está produzindo leite, geralmente o período de serviço, onde se a gente quer uma vaca prenha para ter um parto a cada ano, 12 meses, um bezerro a cada ano? É isso, por ano, né, a cada 12 meses tem um bezerro, a gente precisa que esse animal ele esteja prenho com 83 dias, 85 dias. É um período muito curto, né? Sabendo que 45 dias, até 45 dias é um período de espera voluntário que você não pode inseminar. Então você tem menos de 45 dias para inseminar o animal. Justamente. E algumas vacas, elas retardam um pouco esse retorno ao cio pós-parto. Sem contar a repetição de cio e uma série de outras coisas que podem interferir, né? Justamente. Então você consegue diminuir esse período de serviço fazendo essa IATF no momento, uma vez que você tem um controle zootécnico e sabe qual o momento que ela está, igual você falou, a gente precisa ter um período de espera voluntária aí em torno de 30, 45 dias, que é o tempo que o útero leva para se restabelecer da gestação passada, né? Porém, a gente tem um período curto. Pois de 45 até 83. Para poder fazer ter uma nova concepção.
né? E tem vacas que ficam em anestro, né? Que são vacas que não ciclam após o parto, por estar produzindo leite, né? Por ter um bezerro mamando, que aquilo vai afetar. Então a gente consegue, através da IATF hoje, trabalhar a vaca em anestro e obter bons resultados, diminuindo esse período de serviço. E aí reduz, consequentemente, o intervalo entre partos? Isso, consequentemente esse intervalo entre partos vai reduzindo, vai chegando ou colocando, né, no que a gente quer, né, trabalhando aí com intervalo entre parto de 12 meses, que seria o ideal. Tá? Principalmente no gado de corte, você otimiza, né, a mão de obra, ou diminui essa mão de obra, porque você não precisa ficar observando cio de vaca todo dia. Às vezes você tem um plantel de 500, 1000 vacas ou até mais. E então todo dia tendo que ir lá, olhar qual vaca que está no cio, trazer para o curral, ficar observando. Praticamente inviabiliza, né? Aquele momento de inseminar. Então isso traz um transtorno para a mão de obra e às vezes você não consegue executar porque não consegue achar pessoas capacitadas que consigam e que queiram ficar ali. Então, às vezes tem vaca que a gente vai dar o ponto de inseminar à noite. Então você inviabiliza isso. E a IATF te dá a possibilidade de excluir esse problema. Ela vai te otimizar essa mão de obra. Reduz a estação de monta, Renato. Faz com que uma estação de monta que às vezes fica comprida, observando o cio, ela prolonga por mais tempo, né? Acima de 3 meses, 4 meses, 5 meses, você consegue trabalhar esse rebanho seu em questão de 30 dias, 60 dias. Você concentra, a monta concentra também os nascimentos? Concentra os nascimentos, então você otimiza também a mão de obra no nascimento. Padroniza na hora de desmamar. Padroniza na hora da desmama, então é uma cascata. Então ele vai te trazendo vários benefícios na propriedade que você consegue gerenciar muito melhor. Consegue vender os animais, né? Mas no momento certo, todos os animais, não fica aquele. E o que está puxando a inseminação, o que está puxando o IATF nos últimos anos é mais o gado de corte do que o gado de leite, né? Isso. O gado de corte, e como tem estação, né? Isso aí veio ajudar muito a questão da mão de obra na fazenda, né? E otimizar isso aí. Então, a inseminação na pecuária de corte, né? De cria, aumentou muito. Perfeito. Por causa dessa tecnologia aí, que vem cada vez melhorando, né, e ajudando aí nessa propagação. Né. Falando um pouquinho dos procedimentos, né, da IATF, o que eu recomendo, o que eu acho que é interessante nesse processo? É lógico que a gente está afetando um pouco o natural, sim, a natureza do animal. Então a gente precisa ter certeza do que está fazendo. Então eu recomendo, se tiver possibilidade, né, e condição, fazer uma avaliação ginecológica dos animais. Sempre pelo médico veterinário? Isso, pelo médico veterinário. Né, se for um médico veterinário aí experiente, às vezes consegue fazer só com a palpação transretal. Se não for, hoje a gente tem muita tecnologia, a gente tem ultrassons aí bons que nos dão, né, visão disso, visão de como está o útero, como está o ovário, né, para poder encaixar a técnica no animal que esteja apto realmente, que não esteja gestante. Né, é um problema, né? Às vezes é um problema, às vezes o protocolo hormonal, se o animal tiver gestante, você provavelmente vai perder essa gestação. Vai ter problema. Teve uma falha na anotação lá na fazenda, aquele animal que foi estabelecido o protocolo estava gestante. Estava gestante. Então precisa avaliar isso. Né? Tem que retirar os animais que estão gestantes. Às vezes tem algum animal que está com algum feto mumificado ou macerado, né, dentro do útero. Endometrites. Tá? Então um animal que está com infecção uterina, onde a técnica não vai funcionar, a inseminação não vai funcionar. Então, lembrando que é uma dose de sêmen envolvida, é um protocolo hormonal envolvido, e não tem dinheiro aí envolvido no negócio. Então é interessante você retirar isso aí. Doenças ovarianas como cisto folicular, cisto luteínico, né, que precisam ser também tratados, que não vão funcionar também no processo. Né? E por último aí um score ovariano, que a gente precisa também avaliar.
Às vezes é um animal que está tá com CL, já está ciclando, você provavelmente vai ter um resultado melhor, ou está com folículo, pelo menos aí acima de 0,6 milímetros, mais ou menos, para poder ter uma resposta adequada. Então, às vezes é um ovário que está muito pequenininho, que não tem folículo nenhum, então tem grande chance também de você trabalhar, fazer a IATF e o animal, mesmo sendo inseminado, permanecer depois no estado em anestro da mesma forma. Entendi. Então, seria alguns pontos importantes aí para avaliação prévia do animal. Avaliação prévia para ter um resultado mais eficiente aí, melhor da técnica, correto? Os procedimentos hormonais, né? O manejo hormonal, quais são os hormônios que estão envolvidos, que a gente precisa utilizar? Dependendo, tem vários protocolos, correto? Pensando num protocolo base, né, comum, que vai funcionar para qualquer categoria animal, você poderia trabalhar com o D0, que seria o implante de progesterona, que no caso nós temos aí na tela aí um produto, que é o Primer, né, é um implante intravaginal de silicone, tem progesterona. Juntamente, no mesmo dia, no mesmo momento que colocar o implante, você vai aplicar uma injeção de benzoato de estradiol, do E2 aí, 2 ml, que no caso seria o RIC-B, na tela aí como exemplo. Esse implante, ele vai permanecer na vaca, porque ele é um implante de progesterona de liberação lenta. Então fica lá dentro da vagina da vaca liberando. Precisa desse processo, o animal precisa ficar recebendo essas doses, né, hormonais de progesterona por um período de 8 a 9 dias. Esse implante é o que junta todos os animais no mesmo ponto. E é o implante, junto com o implante, a progesterona, com o RIC-B, que é o benzoato de estradiol, que vai colocar todo mundo no início da onda folicular. Entendi. Né? Então vai sincronizar todo mundo em um momento único. Para depois a ovulação acontecer também no mesmo momento. Isso, para ocorrer no mesmo momento. Permanecendo por 8 dias, né? Ou no D7, que a gente considerando o dia que coloca o implante como um D0 ou 0 hora, lá no D7, nós podemos trabalhar podemos aplicar uma prostaglandina. O que é a prostaglandina? Prostaglandina, o PGF2-alfa, no caso o Ciozin, o mais famoso de todos, né? O mais famoso aí no mercado. Ele é responsável por quebrar ou romper um possível corpo lúteo que essa vaca esteja com ela. Sim. Se a gente não romper esse corpo lúteo, mesmo retirando o implante, nós não vamos ter efeito dos demais medicamentos. Aquela redução da progesterona não vai acontecer. Não vai acontecer, então não vai ter aquele feedback, né, positivo ali com produção de GNH para poder causar ovulação. Então precisa romper esse corpo lúteo nas possíveis vacas que estejam com CL, correto? Salta um dia, no D9, você vai remover esse implante. Então aí sim, você vai quebrar o corpo lúteo no D7, tirando a possibilidade de ter um corpo lúteo permanente, né, ou que ele persista depois do D9, que seria o dia que a gente precisa que não tenha nenhuma progesterona ou que essa progesterona caia. Correto. Então nós vamos remover, a gente remove o implante, removendo o implante vai dar aquela queda de progesterona abrupta. E junto nós vamos aplicar mais uma dose de prostaglandina, que é o Ciozin sincrocio, que estudos mostram que mais uma dose da prostaglandina, do sincrocio, leva a um resultado melhor. Entendi. Tá? Um incremento aí de 8 a 10%, né, de fertilidade ou de concepção. Então retirou mais 2 ml de Ciozin, nós vamos dar mais uma dose, vamos dar uma dose de ECG, que é gonadotrofina coriônica equina, que é o mesmo efeito, ela tem o mesmo efeito do FSH, correto? Aí nesse caso aí é o Foligon, você está aí na imagem. E no caso aqui, na imagem aí como exemplo ilustrativo aí é o Foligon. Tá? Nós vamos aplicar 1,5 ml e mais 0,3 ml de valerato de estradiol, no caso é SCP,
que vai fazer o feedback positivo, né, no hipotálamo. Pico de RH, sinais externos de cio. RH, sinais externos de cio, justamente. Tudo mais. Então, esse seria um protocolo aí base para poder ter uma ovulação, uma sincronização da ovulação. E no D11, né, que seria 2 dias depois, no D9, seria a inseminação. Passa então o D11. O protocolo seria dessa forma. Um protocolo na imagem, só como ilustração, né, de os dias. Então, no D0, P4, que é a progesterona, mais o benzoato estradiol. No D7, a prostaglandina, tá certo? Que seria o ciozinho. D9, tá lá, menos P4, que é a retirada do implante, mais o 0,3 de valerato estradiol, o ECG com 1,5, mais uma dose de prostaglandina. E no D11 lá, a inseminação. 48 horas depois de inseminar. 48 horas depois de inseminar. Perfeito. Correto? Então isso é um protocolo que a gente chama, né, protocolo D11, de padrão de 4 passadas. Correto? Então seria 4 manejos. A vaca precisa passar no brete, né, ou ser trabalhada 4 manejos ou 4 vezes aí para chegar no dia. E essa importância do inseminador conhecer o protocolo justamente para ele saber o que ele está fazendo, para auxiliar ele saber que todos esses processos são importantes para chegar no resultado final satisfatório. Justamente. E o inseminador tem que ficar atento com isso. Olha lá, do D9 ao D11 são 48 horas. Então a inseminação ela tem que ocorrer 48 horas depois da retirada do implante ou do último manejo. Provavelmente no D10 ali, 24 horas depois, todas as vacas vão estar no cio. Então, elas vão estar demonstrando, né, o cio. Vai ter o efeito ali do valerato estradiol, elas vão estar no cio. Mas nós temos que esperar mais 24 horas para inseminar. Perfeito. Então não precisa pôr vaca no tronco para inseminar observando o cio, não. Vamos esperar o D11 lá para poder trabalhar. Né? A gente pode, se quiser, dependendo, pode mudar o protocolo, que vai funcionar também da mesma forma. Então esse protocolo D10, por exemplo, seria indicado para que tipo de animal? Né, pode ser trabalhado em qualquer animal, tá? Em vaca, sem problema nenhum. Mas você pode reduzir um dia, né, do seu trabalho. Entendi. Né, não tem problema. Às vezes iniciou um protocolo que o dia da inseminação vai cair num domingo, por exemplo. Então, no decorrer aí, se ele quiser, ele pode reduzir, pode mudar o protocolo aí sem ter nenhum efeito destrutivo no processo. Né? Vai ter um efeito benéfico da mesma forma. Porém, tem um detalhe. No D0 vai ser a mesma coisa. Vai trabalhar o implante mais o benzoato estradiol, que seria a progesterona mais o RIC-B lá. No D8, além de ser no D9, você vai tirar o implante, aplicar o ECG mais a prostaglandina. Então o D7, que era a prostaglandina, não se faz. Faz a prostaglandina no D8. Sim. E no D9, você vai ter mais um manejo. Porém, no D9, você não vai colocar o valerato estradiol. Sim. E sim o benzoato estradiol novamente. Tá. Correto? E vai inseminar no D10. 24 horas, né, depois do benzoato estradiol ou 48 horas depois da retirada do implante. Muito bom. Também funciona. Certo? Que foi um dos primeiros protocolos que desenvolveram, foi esse aí. Foi esse. Perfeito. Correto? Podemos fazer protocolo de 3 passadas, excluindo a prostaglandina no D7. Funciona, tem uma eficiência menor em vacas ciclando, mas em vacas em anexo funciona muito bem. Entendi. Certo? Então, vaca que não tem corpo lúteo para ser rompido, né, só a dose de prostaglandina no D9 ali, ó, que seria junto ali, retirada. No D9 você faz tudo. Faz tudo. E aí não vai ter D7 e nem D8. Então não vai ter a prostaglandina no D7 e nem vai ter o D8, né?
e que não vai ter também... Que é constante, é da retirada do implante à inseminação, 48 horas. 48 horas. Então você pode trabalhar com 3 passadas, que vai ser 2 dias de manejo hormonal e 1 dia de inseminação. Funciona bem para vaca e anestro, tá? Muito bem. Vaca ciclano já fica um pouco aquém aí, que às vezes, né, pode não estar rompendo o corpo luto aí num tempo adequado. Então poderia ficar um pouco aí essa questão e diminuir um pouco o índice, tá? Mas em vaca e anestro a gente pode trabalhar com esses 3 passados aí muito bem. Maravilha. Um protocolo de indução de novilha, que eu acho que é interessante a gente falar aí, principalmente em gado de corte, tá? Hoje o pessoal induz as novilhas. Novilha de corte, né, Lore, que atingiu 10 arrobas, ela já está apta. Sim, a gente já fez até uma live a respeito disso. Isso, ela já está apta à reprodução. Então, num trabalho hormonal aí, se você quiser, você pode induzir. Você fazer um protocolo em novilhas que não esteja com o aparelho reprodutor funcionando adequadamente ou madura, um protocolo igual esses 2, 3 anteriores aí, provavelmente o resultado vai ser baixo. Entendi. Tá? Então você pode trabalhar uma indução, a gente chama de uma indução de novilhas, que levaria em torno de 35 dias para inseminar. Tá? Que você trabalharia ali no D0 colocando um implante de progesterona, mas com a ressalva que não tem que ser um implante de 4º uso, tá? De concentração menor de progesterona, ou fazer uma aplicação, uma injeção mesmo de progesterona. Tá? Injetável, em vez de implante. No mercado tem um produto da Orofino que chama Syncrogest, tá? Ele tem injetável também. Então 1 ml no D0 ali, mais o benzoato de estradiol, ok? Mais 2 ml ali de benzoato de estradiol. Mantém por 12 dias. Você vai manter por 12 dias, né? No D12, no caso, você vai remover o implante, certo. Ok? Se não tiver implante para remover, você vai só aplicar mais 0,3 ml de valerato de estradiol. Sim. De ECP, correto? E espera-se, depois disso, mais 12 dias, lá no D24, você inicia realmente o protocolo, que seria um dos protocolos anteriores que nós falamos. Mas como é um protocolo de indução, provavelmente vai ter muita novilha que vai estar com corpo lúteo. Sim. Então talvez fazer um protocolo que tenha dentro do D24, que seria o D0 do protocolo normal, e o D31 como seria o D7, né, num protocolo normal, seria interessante para ter esse rompimento do corpo lúteo um dia antes da remoção do implante. Entendi. Então, a gente vai, no D24, vai colocar um implante normal, tá? Um implante novo, de 2º ou 3º uso. Né? No D31, vai uma dose de prostaglandina. Que é o Ciozinho. Ciozinho, mais 2 ml. No D33, você vai remover o implante, mais 0,3 ml de ECP, né, de valerato de estradiol, uma dose do ECG, 1,5, e mais uma dose de Ciozinho. E aí 48 horas depois... 48 horas depois, no D35, insemina. E está tido muito bons resultados com isso aí, principalmente para animal que está em uma alimentação mais energética e tal. Isso. Então, as novilhas que estão aptas, já estão acima de 10 meses, a gente tem tido um resultado muito bom com essa indução. Tá? Perfeito. Levando aí resultados igual de vacas já ciclando aí normal. Ok? Então, se tiver novilha, é interessante. E o terceiro passo, né, que seria o último procedimento, seria a inseminação em si, que seria aí, para passar aí, né, o aparelho reprodutivo da vaca aí, o colo uterino, inseminar, que já é uma coisa aí de eficiência do inseminador. Né? Pois colocar lá no alvo, que é o que aqui nos cursos nossos a gente consegue, né, ensinar e demonstrar. Na live aqui fica um pouco mais complicado. Então tem que vir aqui. São 2 dias de curso, né? 2 dias de curso. Nesses 2 dias de curso aqui com o Dr. Felipe aqui, você vai aprender um pouco mais da parte fisiológica dos animais. A gente tem inseminação em peças, a gente providencia peças de animais abatidos para a pessoa fazer o teste, para fazer a passagem do colo cervical. Do colo cervical ali e tal, para aprender mesmo. Tem a parte
toda de ETF, que ele explica com mais detalhes. E você está vendo aí de baixo aí a data do nosso próximo curso para você participar aqui com a gente. Não pode nessa data? Entre em contato com nossos consultores de agenda. A gente tem curso todos os meses e você com certeza vai encontrar uma data possível dentro da sua agenda aí. É um curso bem rápido, bem dinâmico. 2 dias. 2 dias. Dr. Felipe é muito cuidadoso com os alunos, muito cuidadoso, muito elogiado pelos alunos, porque ele não vai embora, não termina o curso, a não ser que o cara passa ali, atinja o ponto ali para ser um bom inseminador depois. E logicamente, depois que o cara vai embora, ele tem que continuar desenvolvendo a técnica dele. A gente monta um grupinho de WhatsApp aqui, depois o pessoal fica botando foto inseminei mais uma hoje, tal, disputando quem que inseminou primeiro. E vendo o resultado da turma aí, Renato, que é o que é mais gratificante, né? Verdade. Muito bom. A inseminação também não é simplesmente fazer isso, né? A gente precisa de alguns detalhes, ou a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas que vão fazer com que o resultado seja benéfico. Pois é. Então o balanço energético deixa vaca magra não dá cio, né? Vaca magra não dá cio, dieta, né, mal regulada também é um problema, né? As doenças da reprodução é um problema. Então, às vezes, a gente... IATF é muito simples. A gente pegar um protocolo, pegar os medicamentos, aplicar, são injeções, é rápido, é fácil, mas a gente preocupa muito com o resultado. Isso. E o resultado disso, depois que você insemina, é muito dependente da vaca também. Perfeito. Não, então, se você não estiver preocupado em ter uma vaca bem nutrida, um balanço energético positivo, né, ou comendo bem, ou pelo menos o necessário para ela reproduzir, com certeza a IATF, a inseminação vão ter resultados ruins. Vão ter resultados ruins, correto? Então, um balanço energético negativo, que é a vaca perdendo peso. Perdendo peso é um problema, tá? Até altera as frequências dos pulsos de LH. Importante lá da ovulação lá. Isso. E que diminui aí a concentração sanguínea de glicose, de insulina, de IGF-1, né, que afeta e aumenta as concentrações de ácidos graxos no esterificado, por causa da quebra do triglicerídeo, né, da gordura. Isso aí afeta negativamente a reprodução. Fica uma vaca desse jeito que está na foto aí, né? Então, assim, trabalhar com uma vaca magra é assim, é ter resultado ruim. Com certeza. Você não... um ovócito, na literatura fala que um ovócito, para ele ser fértil, ou ter uma capacidade de fixação boa, ou não degenerar, ela precisa de estar pelo menos uns 60 dias, a vaca tem que estar pelo menos uns 60 dias bem nutrida. Entendi. Então não é só ali naquele momento ali. Não é só aquele momento. Né? Então, tem que vir de trás. Vai ficar, lá de trás. Às vezes você está sincronizando um ovócito, porque é a vaca que produz o ovócito, você só está aplicando os medicamentos, mas o ovócito é dela. Entendi. Correto? Então você pode estar sincronizando, forçando aquela ovulação daquele ovócito, mas que talvez não, como ela estava com deficiência nutricional atrás, vai trazer um ovócito ruim que não vai ter uma concepção adequada. Entendi. E por mais que você faça os protocolos, a vaca às vezes ela não responde. Aí a culpa não é do IATF, não é do inseminador, muitas vezes a culpa da nutrição. Do manejo da nutrição da vaca. Perfeito. Então a gente precisa trabalhar aí, trabalhar uma pastagem adequada, trabalhar uma suplementação adequada, né? Saber o que vamos dar, às vezes pode trabalhar com proteinado ou com outra suplementação com ração, mas precisa ser bem determinada essa parte nutricional da fazenda para ter um resultado bom. Perfeito. Correto? A mesma coisa eu falo com relação à proteína. Tá? Dietas ricas em proteína também, uma dica aqui, elas causam aumento de nitrogênio ureico no plasma sanguíneo por causa do excesso de proteína. Tanto o excesso de proteína pode causar esse aumento do nitrogênio ureico no plasma sanguíneo, acidificando o meio uterino, quanto também a vaca ela pode inclusive perder peso, né, com esse excesso de proteína, porque como ela precisa jogar essa proteína fora,
por causa do excesso, ela acaba usando a energia. Então o ambiente uterino ali acaba matando o espermatozoide e aí não tem inseminação que vai dar certo isso aí. O embrião não vai fixar na parede endometrial ali porque está alterado, o pH está alterado. Sim, sim. Correto? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse excesso, né, de proteína. Às vezes trabalha aí com sal ureado, com muita ureia, isso aí pode trazer alguns malefícios também na reprodução. E nesse ponto o pessoal pode contar com a equipe da Futura para ajudá-los dentro da formulação de uma dieta adequada, tanto para o gado de leite como para o gado de corte. Nós temos uma equipe grande aí no Brasil inteiro que pode ser procurada para ajudar nesse sentido aí. Qual suplementação, qual proteinado utilizar, de acordo com o volumoso, né? Ou com a pastagem que esteja na fazenda, né? Então, aí é uma foto ilustrativa aí de um pasto, um pânico, verde, né? Então isso aí já está com uma proteína aí em torno, acima de 12%, 13%. Aí o cara vai lá e dá uma ração 27% aí. Justamente. Ou então dá um proteinado com alta ureia e atrapalha, às vezes, um resultado que poderia ser muito bom, você tem um resultado negativo ou, né, pior, justo por causa de uma falhazinha nutricional. E, então, gente, não é só ureia não, proteína em excesso também causa. Justamente. Então precisa de ter uma pessoa que tem um pouquinho de conhecimento aí, principalmente da parte nutricional, para casar essa suplementação, para poder dar essa orientação aí de como fazer para ter um resultado melhor. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Voltando aqui nas patologias, só para a gente poder encerrar, tá? Que também pode vir a causar problemas e problemas diretos, né? Doenças reprodutivas, IBR, BVD, leptospira, campylobacter, neóspio, brucelose e endometrites, né, uterinas, elas vão causar essa infertilidade, tá? Então, essas patologias elas têm alguns sinais que a gente pode verificar, né? A vulvovaginite, você abre a vulva da vaca, se ela tiver com umas aftazinhas, né? Umas pintinhas vermelhas e meio amareladas, parecendo umas aftazinhas. Isso aí é sinal de IBR. Isso. Tá? É bem característico de IBR. Né? Ter uma retenção de placenta pode causar, às vezes, vaca de leite que não teve um pré-parto adequado, não usou uma ração cationiônica adequada no tempo correto, no tempo certo. Não recebeu um pré-parto. Não recebeu uma dieta né? Uma dieta, um pré-parto bem feito, a gente pode ter retenções de placenta que vão causar essas endometrites, e isso tudo, tanto a IBR, que é uma doença, né, ou BVD, ou brucelose, elas vão causar infertilidades temporárias, né, de concepção mesmo. Então a inseminação não vai funcionar, as vacas vão repetir o ciclo constantemente, você vai fazer IATF e vai repetir, não vai emprenhar. Tá? Sem contar que mesmo depois de gestante, o animal pode abortar pela IBR, pela leptospirose. Justamente. E com o passar do tempo, o animal pode até adquirir uma certa imunidade, conseguir combater ou resistir à doença, mas lá na frente pode ter abortos. Né? Então todas essas doenças também causam esse problema, causam aborto, que traz uma morbidade também, depois de todo um trabalho de IATF, de uma concepção, né, de ter, né, envolver aí dinheiro nisso aí, e lá na frente você perde todo o trabalho aí de meses, né, que você fez. Então tem que tomar muito cuidado. E essas doenças, elas podem ser, nem todas são tratadas. A brucelose realmente você tem que identificar e se descartar o animal. E quanto mais cedo você fizer isso, melhor, porque a vaca que é brucélica e ela pare na fazenda, então você tem um foco de contaminação muito grande através da placenta. Então você precisa saber eliminar isso. Mas tem muitas doenças que são tratadas por vacina, né? Isso, e tem as outras, como IBR, BVD, Campylobacter, e existem vacinas no mercado que podem vir a ajudar a prevenir, né, ou a combater essas doenças, que são todas virais, e você consegue ter uma melhora aí nessa fertilidade também utilizando essas vacinas. Então, pessoal, durante o curso com o Dr. Felipe aqui, você vai aprender a técnica da inseminação em si, passar o aplicador lá,
Você vai aprender um pouco sobre o IETF de um modo geral, os protocolos de um modo geral. Ele mostra os medicamentos, como que aplica, tal, como que introduz. Você vai aprender também sobre as doenças e sobre um pouco de nutrição para fazer um trabalho bem feito, seja você um proprietário vai inseminar suas próprias vacas ou um funcionário de uma fazenda. E um curso bem rápido, sem enrolação, 2 dias você já sai daqui inseminando os animais. Pessoal, queria agradecer a presença do professor Felipe. O professor Felipe é lá de Montes Claros, veio aqui em Martinho Campos nos proporcionar essa excelente apresentação. O prazer é meu, Renato. E vamos ter diversos cursos de inseminação com ele. Quiser vir participar com a gente, pode vir participar. E as perguntas que vocês nos enviaram aqui durante essa apresentação vão ser respondidas pelo professor Felipe durante a semana. Então, você mandou a pergunta pelo chat aí, clica-se aí no inscrever-se no YouTube aí, onde você está, para você ter a sua resposta, que nós temos o maior prazer em responder, temos o maior prazer em dividir o conhecimento com vocês. Beleza. Eu que agradeço, Renato, muito pelo convite, tá, de estar aqui. Uma satisfação muito grande. Tá? Um abraço a todos. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite.